Boa noite. No ano em que a FIBA África completa o seu cinquentenário, o basquetebol continental continua a marcar passos em frente. É verdade que está longe de atingir o cume da hierarquia mundial, mas os passos que marca são seguros e deixa antever melhoria substancial num futuro não muito distante, principalmente se a organização substituir o improviso, se a displicência der lugar ao rigor na preparação das equipas. O caminho é longo e muitas barreiras há ainda a ultrapassar. Contudo, não deixa de ser encorajador o facto de algumas seleções africanas baterem-se de igual para igual ou superarem adversários de países desportiva e socialmente bem mais avançados e que há muito superaram problemas como a malária, as guerras civis. 10 títulos a caminho de Londres 2012. É o magazine que diariamente terá a oportunidade de acompanhar aqui no seu espaço, a esta hora, inteiramente dedicado ao basquetebol nacional. O programa aborda os diferentes capítulos da ascensão de uma das modalidades mais prestigiadas e consagradas do desporto nacional. 10 é o número de conquistas da Seleção Nacional Sénior que, neste momento, prepara o Afrobasket 2011. Na primeira edição, vai conhecer a história da modalidade, quais os caminhos para a conquista do primeiro título continental, recordar a preparação da Seleção Nacional em Cabinda, o perfil de Jorge Tati e Kikas Gomes, bem como a opinião dos amantes do basquetebol. Depois da independência nacional, foram criados mecanismos para o desenvolvimento do desporto angolano. Rui Mingas, nomeado na altura secretário de Estado de Educação Física e Desportos, fez parte de uma equipa que urdiu a estratégia que visou a expansão e qualidade competitiva ao nível nacional e internacional do desporto nacional. Vitorino Cunha, integrante da instituição dirigida por Rui Mingas, ocupou-se do departamento de alta competição. Porém, foi no basquetebol que o homem aplicou todo o seu saber. Conheça aqui como Angola conquistou o primeiro título africano e um pouco da história do basquetebol, os meandros, os métodos aplicados e a resposta dos atletas ao exigido na altura. Quando, em 1930, sob o jugo colonial, o professor de Educação Física no Liceu Salvador Correia, oficial das então Forças Armadas Portuguesas, Pina Cabral, organizou o primeiro jogo de basquetebol entre o Sporting Clube de Luanda e a Associação Liceu Central Salvador Correia no recinto de jogos do Ferroviário de Angola, jamais alguém imaginava que cerca de 7 décadas depois a safra dessa ação levaria a Angola à condição de uma das maiores, se não a principal potência do basquetebol continental e um embaixador com espaço privilegiado em campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos. Em 1977 era a Direção-Geral da Juventude e Desportos e aí foi traçado um plano a longo prazo e em que numa década, em 10 anos, nós poderíamos obter uma medalha a título continental. Foi estabelecido um plano, um programa e as metas que se estabeleceram para alcançar esse objetivo. De recordar que em 1983, o campeonato em Alexandria, nós já obtivemos uma medalha de prata. Não estava previsto nessa altura. O sistema desportivo da competição era completamente distinto, já que nós, apesar de termos 3 derrotas nessa competição em Alexandria, depois pelo sexto avarage conseguimos ir disputar a final contra a equipa da anfitriã, que era o Egito. Em 1985, nós obtivemos também uma medalha de prata em Abidjan. Na meia-final derrotámos o Egito, permitindo chegar à final contra o país anfitrião, Abidjan, que nos possibilitou depois disputarmos, irmos ao Campeonato Mundial em Espanha.
Esta condição não aconteceu por algum acaso, em meio à inteligência, a capacidade de liderança, gestão de recursos humanos e comprometimento com a estratégia traçada pelo Executivo angolano. Políticas que permitiram a massificação da modalidade, estabilidade competitiva e a conquista de títulos. Eu fui efetivamente diretor de Educação Física e Desporto Escolar, antes de ser secretário de Estado. E o desporto em Angola nasce com alguma expressão, com a criação da Direção de Educação Física e Desporto Escolar, que, como compreenderá, se é o desporto escolar, quer dizer que ele atinge a camada mais sensível e mais receptiva ao conhecimento, à aprendizagem, porque se destina aos mais novos. A minha nomeação como secretário de Estado de Educação Física e Desportos acontece no contexto em que o nosso país recém-independente, ou a transição de diretor para secretário de Estado de Educação Física, acontece numa fase em que não existia desporto de alto rendimento, de alta competição, porque as próprias infraestruturas ligadas ao desporto também não tinham qualquer expressão. Aliás, elas também não existiam. Eu quero dizer que as federações, as associações, o Comitê Olímpico, nós não tínhamos os órgãos competentes para dar corpo a um movimento desportivo. E, portanto, quando eu entro para secretário de Estado de Educação Física e Desportos, recorro aos meus amigos, aos técnicos, poucos, mas altamente competentes, que existiam na época. Porque eu quero dizer que antes de ser diretor de Educação Física e Desportos, fazia parte do corpo dos técnicos superiores da antiga Direção de Educação Física, da Direção da Juventude e Desportos, dirigida por Pedro Augusto. E então, os técnicos daquela época era o professor Matos Fernandes, o professor Vitorino, o professor Espírito Santo, e portanto, nós fazíamos parte do corpo técnico da antiga Direção da Juventude e Desportos. Naturalmente que eu, ao ser nomeado secretário de Estado de Educação Física, preocupei-me pelo contexto político e a proximidade dos Jogos Olímpicos de Moscovo. Eu preocupei-me em dar corpo a uma recomendação que o Presidente Neto me fizera, no sentido de eu avançar com iniciativas tendentes a permitir que Angola pudesse estar presente nos Jogos Olímpicos de Moscovo. Mas, naturalmente, que esta foi uma orientação com uma preocupação política, mas eu e os meus companheiros tínhamos uma visão do que é que deveria ser feito para que Angola nascesse como um país desportivo. Nascido aos 18 de abril de 1945 em Mogofores, Portugal, e de nacionalidade angolana, este engenheiro de formação tem os cursos 1, 2 e 3 para treinadores de basquetebol, feitos em 1974 e 1977 na terra de Camões. Durante ano e meio passou pela Universidade de St. John's Queens, em Nova York, Estados Unidos da América, campeão africano em 1989, 1991 e 93, Vitorino Eugênio da Silva Cunha não teve mãos a medir para trabalhar no seio de um punhado de jogadores cujo aspecto morfológico não favorecia para a prática do basquetebol. Porém, a aplicação de métodos condizentes ao tipo somático do desportista angolano, normalmente franzino, contudo inteligente, talentoso, versátil e rico em criatividade. Nós definimos uma filosofia para a nossa modalidade, para o nosso basquete. E essa filosofia assentava fundamentalmente em quê? Os pilares fundamentais dessa filosofia era a questão condicional, portanto, a preparação física e atlética ao mais alto nível. Quer dizer, nós começamos devagar, porque os atletas não estavam habituados a cargas de treino em que um dia chegaram a realizar. E esse um dia foi em 1987 e 89, depois continuou, chegámos a realizar cargas de treino e competitivas aproximando-se das 1000 horas anuais.
Isto é facto, isto é verídico. Realmente aconteceu eu chegar a casa e dizer aos meus pais que eu dia seguinte não ia para lá. Disse, mas não vais porquê? Disse, não, é a carga, é a pressão do treinador, é tudo. E os pais, amigo, começaste agora acaba, agora não há como desistir, tens de estar lá. E então, realmente no princípio, nos primeiros dias, eu chegava a casa e dizia, mas extremamente cansado e eu não sei se vou aguentar, não sei. Mas pronto, lá vinha a força extra, descansávamos um bocadinho, acordávamos, afinal o cansaço passou e íamos outra vez para a dureza dos treinos. O caminho da glória era logo a seguir. Esta caminhada, essa equipa de basquetebol continuou.